CNN, Arena, eleições, economia, reformas. Esse perpassou toda a nossa conversa. A gente vai aproveitar esses minutinhos finais para mergulhar na reforma tributária. Thaís. A minha pergunta geral para fazer para todos é: 100 dias para fazer uma reforma tributária, os projetos já estão prontos? Começamos com Helena Landau. Não, certamente 100 dias para fazer. A gente poderia ter feito em 2019, se o Paulo Guedes não tivesse inventado o CPMF. A Simone tem trabalhado o tempo todo no Congresso para isso. Perdemos a oportunidade da PEC 45, que era mais completa. A 110 está pronta para ser votada. Se nesse final de mandato legislativo o Senado retomar as comissões, pode votar já a primeira versão no Senado e ir para a Câmara logo no início do próximo mandato para ir para a Casa de Revisional no Senado. Do jeito que está. Eu acho que a gente não pode correr o risco de o ótimo inimigo do bom, porque foi o que aconteceu com a PEC 45, que estava perfeita, aí você quer botar o CPMF, você tinha um acordo entre os estados e municípios, as coisas estavam funcionando. Óbvio que vai ter alguma resistência, setores que não pagavam imposto em relação à média vão subir, você tem todo um ajuste de compensação de estados, né, destino, então tem uma série de detalhes que você tem que fazer, mas eu acho que ela está madura, é a reforma mais pronta para ser colocada pelo governo assim que assumir. Posso? Não sei se... Priscila, por favor. Quem que é agora? Não, Guilherme, vamos lá. Guilherme, reforma tributária. Guilherme, acho que... Tem a reforma do imposto de renda, essa não está pronta, né? Essa tem que ser colocada para combater a regressividade, para discutir o rico pagando imposto, para questões de Guilherme, Helena, só para a gente respeitar o tempo aqui. Pri, todo mundo aqui, a gente está com o tempo contadinho, eu quero garantir fala para todos. Reforma tributária, a pergunta da Thaís foi: 100 dias, os primeiros 100 dias do governo, dá para fazer, Pri? Pois é, o que os tributaristas falam é que nenhum presidente até o momento teve vontade de fazer uma reforma da Previdência, da tributária como sua prioridade, né? É por isso que há mais de 3 décadas tem projetos de reforma tributária que não seguem adiante. A pergunta é essa, e um outro ponto: vai ter algum setor que vai ficar fora de uma eventual reforma tributária do PT? Algum setor excluído, Guilherme? O tema da reforma tributária é central para o futuro do Brasil e hoje todos perceberam isso. Em 2007, o presidente Lula mandou uma proposta de reforma tributária que foi construída com um grande consenso, inclusive Delfim Neto participou, vários tributaristas participaram, só que foi barrada. Por que foi barrada? Naquela época, o conflito federativo, inclusive, impediu o avanço da reforma tributária. Hoje, todos os secretários de Fazenda do Estado propõem e apoiam um projeto de simplificação para aumentar a competitividade nos tributos indiretos e de reforma nos tributos diretos, no tributo sobre a renda, para colocar o rico no imposto de renda, como diz o presidente Lula. Aí tem taxação de lucros e dividendos, tem revisão da tabela do imposto de renda, tem revisão de regimes especiais, tem uma série de questões que têm que ser discutidas. Eu acho que é importante discutir essas duas questões lado a lado. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir aumentar a participação da tributação sobre os muito ricos e reduzir a tributação sobre os mais pobres, que são exatamente os tributos indiretos. Sobre setores, é importante dizer o seguinte: é evidente que quando você substitui 5 impostos por um, que é a proposta da PEC 110, e aí você cria se for uma alíquota única, tem setores como, por exemplo, o setor de serviços, que hoje paga um pouco menos de imposto na tributação sobre consumo, mas é sempre bom lembrar que na folha ele paga um pouco mais, que vai ser prejudicado. Então você vai ter que pensar... Eu vou ter que te interromper, porque senão eu não garanto a fala para o mal. Vai ter que pensar em alíquotas diferenciadas. A primeira reforma do PT, sim ou não? Tributária. Eu acho que, se não é a primeira, é uma das... Está no bloco das primeiras. Mauro. Não tem nem dúvida que será feita nos primeiros 3 ou 6 meses. A reforma tributária da 45, ela nada trata de progressividade, é uma proposta de simplificação de tributo que é necessária, obviamente. Agora, há um tratamento para a indústria que pode abater nas cadeias anteriores aquele imposto que já foi pago, e o setor de serviço reclama, como o setor de saúde, como o setor de educação, como a maior parte do custo dele é pessoal, esse abatimento do tributo em cadeias anteriores não poderá acontecer. Daí houve uma parada total do Congresso, porque essa equação não conseguiu ser resolvida. O Brasil tem que trocar
50% da sua carga tributária é sobre consumo. Tem que aumentar na renda. E isso não está bem tratado na reforma. E terceiro, na cesta básica, que hoje paga 7 de ICMS, 0 de PIS/COFINS, o IVA entrando, o Imposto sobre Valor Agregado, a carga do arroz, do feijão, vai para 27%, que é a estimada. E aí vem o problema, porque aí o API diz, mas professor Mauro, você não está entendendo. Quando pagar o tributo, os mais pobres vão receber de volta. Eu disse, pois é. Já pensou o fisco devolver tributo com 30 dias, com 60 dias? Vai ser o único caso do mundo onde o pobre vai ter que ter capital de giro. Vai pagar na frente para receber depois. Tem que resolver o problema dos menos favorecidos.